Você ouve agora na Rádio Zucatuga, Encontro Cultural. Rádio Zucatuga. Olá, você que nos ouve na estreia do programa Encontro Cultural, que traz quinzenalmente um bate-papo sobre as relações entre Brasil e Portugal e tudo que envolve o encontro entre essas culturas. Para começar com chave de ouro, temos hoje a companhia do professor Boaventura de Souza Santos, pensador conceituado mundialmente, fundador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que dispensa apresentações e, se você não conhece ainda, dá uma pesquisadinha na internet, Boaventura de Souza Santos. Boaventura, é uma enorme satisfação conversar com você, agradeço imensamente a gentileza de nos receber, inclusive é bastante simbólico que o primeiro programa seja contigo, pela origem da Rádio Zucatuga em uma pesquisa de doutoramento na Universidade de Coimbra, pela influência do seu trabalho nessa pesquisa e também pela sua forte ligação com o Brasil, né? Para quem ainda não conhece seu trabalho, sua trajetória, sua história, conta um pouquinho pra gente como se iniciou e como é sua relação com o Brasil. Bem, Amélia, muito obrigado, meu caro, por esta entrevista e com o público da rádio. Tenho muito gosto em estar convosco. A minha ligação ao Brasil é muito antiga. Aliás, começou muito antes de eu ir ao Brasil, pela primeira vez, porque ambos os meus avós, tanto da parte materna como da parte materna, foram imigrantes no Brasil. E falavam muito do Brasil, sobretudo o pai da minha mãe, que me falava muito das suas viagens e da sua estadia no Brasil. Ele foi um empregado, um trabalhador da empresa de eletricidade do Rio, e eu fiquei sempre com muita curiosidade por aquilo que os meus avós me contavam do Brasil e, portanto, em 1970 fui pela primeira vez ao Brasil, onde fiquei, aliás, vários meses, porque estava a fazer uma tese de doutoramento numa universidade norte-americana, tese de Sociologia, do Direito, na Universidade de Yale, e o trabalho de campo, o tema que eu escolhi foi trabalhar numa favela do Rio de Janeiro, que é a favela do Jacarezinho, que na altura não chamei Jacarezinho porque, devido aos meus temas, estávamos em plena ditadura, e, portanto, tinha um certo medo que os meus dados pudessem ser aproveitados pelo DOPS, pela polícia política. Para quem não se lembra, mas é bom que se vão lembrando desses tempos de ditadura no Brasil, essa comunidade foi chamada Pasárgada, do poema do Manuel Bandeira, e ficou mundialmente conhecido como o direito de Pasárgada, que era o meu tema, que era estudar como é que uma comunidade, que é uma favela, o estatuto da terra é ilegal, como é que essa comunidade organiza a sua vida, cria o seu próprio direito à volta da associação de moradores e, portanto, vencendo todos aqueles preconceitos que já existiam então e existem hoje, de que quem vive na favela é, obviamente, gente desqualificada, eventualmente criminosos. E eu quis mostrar que não era nada disso, era gente com muita sabedoria, em que a esmagadora maioria das pessoas trabalhavam dia e noite para ter uma vida digna, minimamente digna, trabalhadores de grande qualidade e que era uma comunidade extraordinária, que aliás era do tamanho, nessa altura, da minha cidade natal, que é Coimbra, 60 mil habitantes, portanto uma coisa muito grande. Eu vivi vários meses na favela, precisamente fazendo o que nós chamamos de observação participante, o trabalho de campo que depois me levaria à tese de doutoramento e que foi, só muitos anos mais tarde, publicada em português, num livro editado pela editora Cortês, de São Paulo, chamado O Direito dos Oprimidos. E, portanto, o meu primeiro contacto foi esse. Poxa, que bacana, professor. Boaventura, nos últimos anos tem um crescimento assim, exponencial da comunidade brasileira, né? De 2017 para 2019, a comunidade aumentou de 85 mil para mais de 150 mil, segundo dados do CEF. E os pedidos de visto diariamente no consulado de Portugal no Brasil aumentaram de 300 para 760 por dia. A que você atribui isso? Eu atribuo isso fundamentalmente ao facto que os brasileiros hoje estão a ver que, por várias razões, às vezes económicas, outras vezes mais políticas, a sociedade brasileira está a ser uma sociedade impossível para viver, ou muito hostil,
e procuram, como os portugueses procuraram nos anos 60, o Portugal foi um país de emigrantes. Exportou muita gente para a Europa, para a França, para a Alemanha, e nessa altura eram bem tratados na Alemanha e na França porque eram bem recebidos porque a economia europeia precisava da mão de obra portuguesa, da mão de obra espanhola, da mão de obra grega e da mão de obra italiana. Hoje, felizmente, o país, com a integração na União Europeia, conseguiu um nível de desenvolvimento que não é ainda igual ao da França ou da Alemanha, nem de longe, mas que se aproximou e que é uma sociedade que hoje é atrativa, não só para os estudantes que trabalham connosco porque acham que o trabalho... Nós temos aqui mais de 400 alunos de doutoramento e depois alunos de pós-doutoramento também, que vêm aqui nas instituições portuguesas, no caso a Universidade de Coimbra, o SES. Infelizmente nem toda a Universidade de Coimbra tem uma orientação política correta neste domínio, mas a sociedade portuguesa tornou-se uma sociedade acolhedora. E para aqui vêm dois tipos de brasileiros. Vêm os brasileiros ricos, que não querem a bagunça, como eles dizem, do Brasil, que querem poder falar com o celular tranquilamente na rua, que não podem no Brasil porque podem roubar, muitas vezes em consequência das políticas nas quais eles votaram. E, portanto, por parte de partidos que estão no poder hoje em que eles votaram. E esses vêm para Portugal, compram casas, são hoje grandes responsáveis pela especulação imobiliária em Lisboa e, portanto, é um tipo de brasileiro que, em meu entender, não interessa muito a Portugal, com toda a franqueza. Basta ver que dos países estrangeiros, Portugal foi um dos países em que Bolsonaro teve mais votos em relação aos outros candidatos, ao Haddad. Portanto, significa que houve aqui também uma certa colonização desses ricos aqui no Brasil, em Portugal. Por outro lado, há outros brasileiros que procuram, como nas décadas anteriores, têm vindo à procura de emprego, são os nossos imigrantes que, em meu entender, devem ser bem recebidos e tanto quanto sai, deveriam ser e continuar a ser. Há sempre aquela possibilidade da extrema-direita começar a aproveitar, qualquer dia começar a dizer que os nossos serviços estão a ser deteriorados, porque há muito brasileiro que está, infelizmente alguma extrema-direita já começa a levantar esse problema. Estamos prontos a resistir ao mais possível a esse tipo de racismo, que no fundo é o racismo que está a emergir, mas há outro tipo de brasileiro, que também é imigrante, mas tem outra identidade. São que há muito brasileiro que é descendente de portugueses e pelas leis portuguesas, esses descendentes, desde que sejam certificados, dão-lhes direito a obter um passaporte português. E, portanto, muitos vêm e alguns, eventualmente, nem é sequer para ficar em Portugal, uma vez que o passaporte português dá acesso à União Europeia. Portanto, nós temos um conjunto que, em meu entender, honra o país. É um bom sinal quando o país recebe imigrantes. Também devíamos voltar a receber muitos dos nossos jovens que foram obrigados a emigrar durante o período do neoliberalismo. Era bom que esses imigrantes vissem aquilo que nós fizemos em Portugal até hoje, com toda a moderação que a esquerda e o governo de esquerda têm em Portugal devido ao contexto europeu. Nós mostramos que o neoliberalismo é uma mentira. Portanto, os brasileiros que aqui vivem deviam falar com os seus amigos no Brasil, os seus parentes, que aquilo que o Bolsonaro e o Paulo Guedes anunciam e apregam é uma mentira. O país não vai ficar melhor, o país vai ficar pior, a economia não vai crescer, quando cresce é com péssima qualidade, não vai haver mais emprego, vai haver mais desigualdade social, vai haver mais criminalidade, mais poluição, mais assassinato de líderes no campo, mais assassinato de líderes... A liberação das armas e isso é uma... Essa liberalização das armas é obviamente um convite à criminalidade, que se diz que não é política, mas que no fundo é uma criminalidade política e que são as milícias que podem vir a tomar conta de partes do país significativas. Portanto, é bom que tenham consciência que as vantagens que eles hoje têm em Portugal é porque temos um governo de esquerda e não um governo de direita e, portanto, continuam a lutar no país de onde vêm porque haja governos de esquerda que tomem conta um bocadinho da sociedade. Nós vimos isso em Portugal, que até há pouco tempo nós estávamos a ver muito brasileiro que estava aqui em Portugal a voltar ao Brasil, porque as condições no Brasil
eram melhores. Só para lhe dar um exemplo, aqui no SES, nós durante algum tempo quisemos contratar investigadores do SES brasileiros, mas a verdade é que eles, com a expansão do sistema universitário, todos decidiam voltar ao Brasil porque concorriam aos concursos das novas universidades e, felizmente, muitos dos nossos ex-estudantes são hoje professores em universidades públicas brasileiras. Portanto, para isso voltar, não pode ser com esta gente que está no poder neste momento no Brasil. Você tem muito contato com brasileiros e estudantes de diversas, né, formações e perfis. Quais são as questões que eles costumam trazer mais? E há muito a questão do racismo, da xenofobia, e como é que você vê isso em Portugal? Não, nós temos aqui, a respeito de brasileiros, uma grande heterogeneidade, digamos assim. É difícil de generalizar. Por exemplo, os estudantes que vêm para a Faculdade de Direito e que muitos deles vêm de carreiras jurídicas no Brasil, normalmente têm um perfil conservador e mantêm aqui na Faculdade de Direito, pelo menos a de Coimbra, tem um perfil altamente conservador e mantém esse perfil e, portanto, mas normalmente é gente endinheirada, da classe alta brasileira, e que, quando chega a Portugal, é capaz de ter comportamentos racistas em relação ao brasileiro que os serve no restaurante. Muito empregado do restaurante brasileiro diz que, às vezes, os clientes mais impertinentes e mais racistas são os próprios brasileiros que vão ao restaurante. Aquele preconceito de classe e racial que se tem no Brasil acaba por se reproduzir aqui. Obviamente que o grande problema e aquele com o qual nos temos que preocupar é, obviamente, com o racismo que pode existir, preconceito racial por parte de portugueses em relação a brasileiros, não é? E isso é algo que fundamentalmente só é um problema quando for instrumentalizado politicamente. Na medida em que a extrema-direita aumentar em Portugal, neste momento tem um membro do Parlamento, não tem uma grande expressão, os meios de comunicação não estão ainda dominados nem de longe por essa corrente, eu penso que essa xenofobia, esse racismo está relativamente controlado. Não quer dizer que não exista, existe, e é bom que se saiba e que se tenha isso em conta. Agora, pode em qualquer momento tornar-se mais grave se ele começar a ser instrumentalizado politicamente pela extrema-direita, começarem a dizer que os brasileiros que vêm para Portugal recebem subsídios que não deviam receber. Já diziam isso antes os portugueses pobres, que recebiam rendimento mínimo de inserção social, que não mereciam e que deviam trabalhar, ou seja, aplicam aos brasileiros aquele preconceito que também aplicaram aos portugueses pobres. Claro, sendo brasileiro ainda pior, ainda mais fácil se torna esse racismo. Eu penso que o racismo só se torna um problema quando é instrumentalizado politicamente. E na Europa é a extrema-direita que instrumentaliza, na Alemanha, na França, na Espanha, na Itália, em toda a Europa. Obviamente são partidos de extrema-direita que alimentam esse preconceito racial. Em Portugal, temos é que ter cuidado com esse crescimento, controlá-lo o mais possível, e isso também não se faz por políticas de repressão, faz por políticas de coesão social. Se continuarmos a ser governados com alguma moderação e com mais investimento público, aliás, que eu penso que é necessário em Portugal, no Serviço Nacional de Saúde, sobretudo na área dos transportes públicos, que se têm degradado por falta de investimento, eu penso que se Portugal continuar numa política de coesão social que diminua as desigualdades sociais, que são altíssimas comparadas com outros países da Europa, há muito a fazer, eu penso que esse preconceito não será grave de um ponto de vista social. Obviamente que muitas vezes não é por ser brasileiro, é porque muitas vezes uma componente racista, portanto muitas vezes é o brasileiro negro que pode ser ainda vítima, ou a mulher brasileira negra tem várias causas de discriminação pelos preconceitos que há em relação a mulheres brasileiras, negras, etc., imigrantes, mas eu penso que a grande obrigação de todos os democratas portugueses é não deixar crescer a extrema-direita, porque ela é que instrumentaliza estes preconceitos. Existem, não vou dizer que não existem, de maneira nenhuma, qualquer brasileiro sabe que num ou noutro momento foi vítima
de alguma dessas coisas. Eu também fui vítima disso quando vivia nos Estados Unidos e sei muito bem o que isso é. A mim, eu pensava que era branco. Quando cheguei aos Estados Unidos eu não era branco, era latino. E ser latino é uma coisa totalmente diferente de ser branco nos Estados Unidos. E, portanto, eu sei muito bem o que é isso e sempre lutei contra isso e acho que devemos continuar a lutar no país contra isso. Como que você avalia a integração dos brasileiros à comunidade portuguesa em termos de adaptação e transculturação, aquele encontro, as acomodações, as tensões e as reconstruções culturais mútuas, né? Não, eu penso que isso tem-se vindo a fazer de uma forma osmótica, isto é, não há nenhum plano, nem se pensa que há um plano. O facto dos brasileiros partilharem a mesma língua, tudo isso tem tido um contributo grande. Eu penso que os brasileiros, apesar de terem as suas próprias associações de brasileiros, também hoje participam de associações portuguesas. E eu penso que o Brasil, acima de tudo, Portugal, acima de tudo, se tornou mais conhecedor da realidade brasileira, aproximou-se dessa realidade, porque durante muito tempo também teve uma ideia equivocada do Brasil, porque a ideia que tinham das telenovelas, não é? E essa é uma ideia completamente equivocada, elitística e obviamente enviesada. A outra ideia era do carnaval e, portanto, também não era uma ideia que refletia completamente o Brasil, apesar de eu ter um grande respeito hoje pelo carnaval, como forma de contestação política em que está a constituir-se. Basta ver o próximo samba de enredo da Mangueira, neste carnaval que vem aí, e a mensagem política que traz. E não só ela, outros blocos, mas eu conheço bem o da Mangueira e tenho ótimas relações com eles. Eu penso que é uma grande riqueza hoje. Portugal conhece melhor o Brasil, está melhor em condições de apreciar o grande contributo que os brasileiros podem dar. Penso que talvez fora das universidades talvez não os apreciem, não os avaliem ou não os aproveitem tanto quanto poderiam aproveitar. É uma questão histórica que leva tempo a construir. E a integração, penso que em Portugal há condições para uma certa integração do tipo daquela que os portugueses tiveram na França e na Alemanha nos anos 60 e 70. E eu penso que até agora não se desenvolveu nenhum mecanismo de ostracizar e hostilizar, de racismo, e pelo contrário, se procura uma certa hibridação, certos hábitos de convivência que vão levar nisso que o Ottaviani falava, transculturação. É muito difícil de avaliar. Tenho certeza que alguns dos nossos estudantes quererão fazer teses de doutoramento ou de mestrado sobre essa matéria, será interessante. É muito difícil avaliar. Vejo um perigo, que já o assinalei muitas vezes, a instrumentalização por parte de grupos de extrema-direita de qualquer ódio racial ou preconceito em relação ao outro. Quem é o outro? É aquele que é diferente de nós. Pode ser aquele que não é católico, aquele que não é branco, aquele que não é português. E muitas vezes, mesmo tendo o passaporte português, mas tendo um sotaque que não é o sotaque da língua portuguesa, é considerado, como tem acontecido tantas vezes com os nossos cidadãos que vieram da África, que por terem uma cor da pele diferente e uma forma de falar o português que só enriquece, mas que é diferente da norma portuguesa, são vítimas de racismo e de preconceito aqui em Portugal. Eu penso que isso pode suceder, tem sucedido. Portugal é uma sociedade racista, obviamente. Penso que esse fenómeno pode se ir controlando, porque há muita opinião pública contra o racismo, pública e publicada, isto é, muita gente hoje continua a ter posições contrárias a isso, mas como digo, o monstro da extrema-direita, que é organizado internacionalmente, está vigilante e está tentando, por qualquer forma, minar essa convivência e pôr portugueses contra brasileiros, como portugueses contra estrangeiros, e como já tentou fazer contra ucranianos, contra búlgaros, contra cabo-verdianos, contra guineenses. Eu penso que isso será o fim desta sociedade, porque Portugal precisa mais dos imigrantes que os imigrantes de Portugal, com toda a franqueza. Portugal é uma sociedade envelhecida, é uma cidade que precisa de juventude, precisa de novos talentos, precisa de novas contribuições. A reposição demográfica em Portugal é difícil devido à baixa taxa de natalidade em Portugal.
Portugal precisa mais dos nossos imigrantes, e muitos deles já cidadãos brasileiros, do que propriamente eles de nós. É isso que eu penso e que eu procuro transmitir às elites portuguesas e portanto, aos políticos portugueses. Para terminar, quais contribuições que a comunidade brasileira traz para Portugal? Como é que você vê as contribuições da comunidade para Portugal? As contribuições são extraordinárias. Eu penso que o país está enriquecido muito nas comunidades onde estão brasileiros e brasileiras, não só socialmente, até pelas organizações, múltiplas associações que existem aqui em Portugal, em que os brasileiros são bastante ativos e penso eu que reanimaram muito a vida associativa portuguesa. No que respeita aos estudantes, trouxeram-nos, foi um enriquecimento e continua a ser um enriquecimento extraordinário, porque nos trazem problemáticas novas que os cientistas sociais não estavam muito preparados porque não as conheciam aqui em Portugal. Conhecíamos-las teoricamente, pelo contrário, com os nossos estudantes nós aprendemos muito, eu aprendo muito com os meus estudantes, sempre aprendi, e portanto é um contributo extraordinário. Portugal é hoje um dos países mais cosmopolitas, eu diria, da Europa, dentro de todos os limites do cosmopolitismo na Europa, uma vez que estamos sempre sujeitos a este ranço colonialista que existe em toda a Europa e os portugueses não estão livres disso. Apesar de tudo, os portugueses hoje estão, porque também já tiveram a experiência da imigração, podem ter uma posição melhor na Europa, se quiserem, no que respeita a esta convivência entre diferentes grupos sociais e beneficiando do enriquecimento extraordinário. Eu vejo a Universidade Portuguesa hoje é diferente, sobretudo na área das ciências sociais e humanidades, graças aos estudantes. Eu penso que eles realmente rejuvenesceram extraordinariamente a nossa comunidade, trouxeram-nos problemáticas novas, são gente muito dedicada, são excelentes estudantes em geral, muito responsáveis do ponto de vista de cidadania e do ponto de vista político em geral também no seu país, como é exemplo do seu programa e portanto eu penso que é isso que nós temos, em meu entender tem sido um contributo fundamentalmente positivo. Acho que Portugal, eu tenho defendido muitas coisas que não são maioria em Portugal, eu penso que os brasileiros, além de tudo, a nenhum nível deviam pagar o que nós chamamos de propinas, inscrições. Portugal foi um país colonialista, parte da sua riqueza foi roubada ao Brasil durante o tempo do colonialismo. Acho que ainda há muita riqueza em Portugal, que, sobretudo ao nível de museus, que eventualmente devia ser devolvida aos brasileiros porque foi trazida de lá. Acho que devíamos reparar essas injustiças. A universidade ainda não está devidamente descolonizada. Os estudantes têm sido um contributo extraordinário, mas a universidade não tem correspondido em muitos lugares. Penso que no SES procuramos fazer um ajustamento no Centro de Estudos Sociais aqui da Universidade de Coimbra, procuramos problematizar essa problemática e trazê-la nos nossos programas de doutoramento, mas vejo que ainda não descolonizámos a Universidade em geral, o currículo, mesmo a nossa história. Continuamos aqui na própria Universidade de Coimbra, ainda recentemente tivemos um caso de um estudante brasileiro que foi vítima, obviamente, de um preconceito colonialista de uma faculdade aqui em Coimbra, da Faculdade de Direito, atribuindo-lhe preconceitos anti-portugueses e que o que o Brasil tem de bom foi o colonialismo português e que deviam estar gratos aos portugueses. É, obviamente, o insulto habitual dos racistas, dos colonialistas, que continua a existir em Portugal e também na Universidade de Coimbra e que nos desonram, em meu entender. Eu acho que a Universidade de Coimbra, pelo contrário, devia fazer muito mais ainda para acolher estes estudantes e não transformar, por vezes, estudantes estrangeiros numa fonte de receita. Sobre os estudantes brasileiros, devíamos não ter essa política, porque há uma reparação histórica que esta universidade devia fazer, porque, além do mais, foi a universidade onde se formou toda a elite colonial que governou o país durante a colónia. Felizmente também se formaram aqui muitos daqueles que depois foram produzir a independência e teorizaram a independência do Brasil. Muitos deles conheceram-se aqui nas margens do Rio Mondego e talvez por isso é que o Brasil ficou um país unido, tão grande e tão unido, ao contrário da América bolivariana, do Bolívar, que ficou dividida em muitos países. O Brasil continua um só. Portanto, acho que há uma reparação histórica que tem que ser feita
para, de alguma maneira, correspondermos a esse contributo extraordinário que os estudantes brasileiros, hoje muitos deles colegas nossos em universidades públicas brasileiras, que querem continuar a ter relações com a nossa universidade, com o nosso centro. Eu estive agora em Caruaru, onde estão a construir a Associação dos Antigos Estudantes do SES, de estudantes de todo o Brasil, que querem fazer o seu congresso lá, cá, e querem manter esta ligação. É uma relação realmente não neocolonial, ao contrário, é uma relação entre iguais, horizontais, como devia ser a relação entre Portugal e o Brasil hoje em dia. Poxa, Boaventura, quero te agradecer novamente pela presença, por nos receber, pelo bate-papo tão agradável e enriquecedor, e espero de verdade que a gente tenha outros encontros como esse, porque assunto não falta, né? Eu deixei de fazer algumas perguntas aqui porque não ia ter tempo, mas muito obrigado mesmo. Com todo gosto. Bom, e assim a gente encerra o programa Encontro Cultural, programa de estreia, que seja o primeiro de muitos. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o final, e como dizem aqui, então vá e porta-te bem. Um abraço e até breve. Você ouviu na Rádio Zucatuga Encontro Cultural. Rádio Zucatuga.